E aí, galera, mais uma vez, professor Luciano, Biologia, primeira série do ensino médio, e venho trazer hoje para vocês o tema hormônios e ciclo menstrual. Então vamos lá, gente. Antes, porém, eu quero trazer uma reportagem bem bacana que a gente viu na Galileu, né, que faz uma correlação de uma seguinte situação. Os hormônios femininos, eles podem ter papel protetor contra o novo coronavírus. Quer dizer, existem indícios de que algo possa estar envolvido aí na questão dos hormônios femininos no combate ao coronavírus. Vamos lá então. Foi feito um estudo, né, na Global Health nos Estados Unidos, no Reino Unido, e também foi corroborado isso nos Estados Unidos, na China e aqui no Brasil também, em São Paulo, né, que eles viram que os estudos apontam que os homens são mais propensos a desenvolver casos graves, inclusive com morte da Covid-19, né? E eles estudaram que os estrogênios eles podem agir contra a infecção. Na maioria dos países, os dados disponíveis indicam que os homens têm 50% mais de chances de morrer após o diagnóstico do que as mulheres. Então, quer dizer, é um estudo mundial, ok? Não é algo assim que acontece ou no Brasil, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos apenas. Um estudo mundial. Beleza. Entre os compostos que existem, né, as mulheres têm em quantidade muito maior que o homem, né, o hormônio estrogênio, né, existem diversas fórmulas desses estrogênios, existem formas naturais, formas artificiais, formas semelhantes que tem nas plantas e tudo mais, né? E entre os compostos testados, verificaram que o 17-beta-estradiol, que é o mais abundante que tem no organismo, e também o tamoxifeno, que é um modulador seletivo de receptores estrogênicos, e a agenisteína, que é um fitoestrógeno, né? Todos os três foram utilizados com êxito nos modelos de outras doenças virais também, que não só a Covid-19. Quer dizer, existe, portanto, um grande indício, uma grande possibilidade desses hormônios serem atuantes, né, bastante atuantes na questão da Covid-19, ok? O que nós veremos na aula de hoje, pessoal? Quais são os principais hormônios femininos que são envolvidos na produção de gametas, ou seja, na gametogênese, que nós já vimos em outras aulas, ok? Os hormônios envolvidos numa possível gestação e o que é o ciclo menstrual e também como que ele funciona, né? Vamos detalhar um pouco como ele funciona também. Muito bem, gente. Antes de tudo, eu começo já com um quiz. Bem tranquilinho, a gente comentou agora. Estrogênio é um termo utilizado em referência a um grupo de hormônios. Analise os hormônios pertencentes a esse grupo e indique qual é o mais ativo no organismo feminino. Letra a estradiona. Letra B, a estrona. Letra C, o estriol. Letra D, o 17-beta-estradiol. Ou a letra E, o 15-beta-estradiol. Pessoal, esse é facinho, dou um tempinho para vocês.
Beleza? Então, gente, vamos lá. O estrogênio é um termo utilizado, então, para diversos hormônios, né? Um grupo de hormônios, né? Qual desses, né? Qual desse grupo é o mais ativo no organismo feminino? Nós vimos ali um pouquinho na reportagem, é a letra D, 17-beta-estradiol, ok? Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouquinho então da produção dos hormônios sexuais. Esse processo todo já começa aqui na região que a gente chama de encéfalo, né? Todo esse conteúdo do crânio aqui, né? Vamos dizer, nós temos aqui o cérebro, né? Propriamente dito, logo abaixo o cerebelo. Mas existe uma região que nós chamamos de hipotálamo, que está ali na parte central, né, do encéfalo, né? E esse hipotálamo tem relação com uma glândula chamada hipófise, tá? O hipotálamo faz parte do sistema nervoso central. A hipófise faz parte do sistema glandular, vamos dizer, do organismo. Então nós temos assim, a hipófise também é chamada de pituitária, ok? E aí o que tem, gente? A hipófise, ela tem duas partes, a chamada neurohipófise, que não nos interessa no momento, e a adenohipófise, que nos interessa porque ele libera vários hormônios, a prolactina, o FSH e LH, TSH, ACTH e o GH. O que nos interessa agora é o FSH e o LH, que são precursores ali dessa parte hormonal feminina. Vamos lá, já vamos entender isso. O hipotálamo produz um hormônio chamado hormônio liberador da gonadotrofina, ou também chamado de GnRH. Esse hormônio GnRH, ele vai estimular a hipófise, que é essa glândula que eu falei, a produzir dois hormônios especiais ali. O FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Muito bem. Eles estão envolvidos no quê? No amadurecimento e liberação do ovócito nas tubas uterinas. Ele tem um processinho básico aqui. Aqui é a região da hipófise, liberando esses dois hormônios, e esses dois hormônios vão estar agindo sobre o ovário, esquematizado aqui nesse diagraminha aqui. Esses dois hormônios estimulam o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Então está aqui o folículo, tá? Aqui dentro do folículo está o ovócito primário. Esse ovócito vai amadurecendo até ser liberado como ovócito secundário na tuba uterina, beleza? Induzido por esses dois hormônios. Os demais folículos, né, que não amadureceram o ovócito, eles vão retroceder. E aí a gente já vai ver aqui nessa sequência. Após a ovulação, então ovulou, tá? Ok? Saiu ali o ovócito de dentro do folículo. Esse folículo começa a retroceder e a gente vai chamar ele de corpo lúteo ou corpo amarelo, né? Quando ele está retrocedendo, começa a produção, um aumento na produção de dois hormônios sexuais femininos que são o estrogênio e a progesterona. Ok? Está aqui, né? Olhando aqui mais de perto o ovário, né? Nós temos aqui o folículo, né? Tendo o seu amadurecimento. Aqui já a situação do folículo maduro e a liberação do ovócito dentro desse folículo. E a parte do folículo vazio já, ele começa a retroceder no chamado corpo amarelo ou corpo lúteo, né? E nesse momento ele começa a maior liberação do estrogênio e da progesterona. Vamos a um segundo quiz. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente uma função que pode ser atribuído ao estrogênio. Lembrando, né, que esse hormônio em maior quantidade no corpo feminino ali. Letra A, o que ele altera, né? O padrão de deposição de gordura no corpo da mulher. Letra B, o crescimento dos ossos. Letra C, o aumento das taxas de glicose no sangue. Ou letra D, a redução dos níveis de glicose no sangue. Mais um tempinho para vocês, essa é bem fácil, pessoal.
Vamos lá então, gente. O estrogênio, no que ele está mais relacionado? Ele não controla os níveis de glicose no sangue, nem aumentando e nem reduzindo. Também não está relacionado com o crescimento dos ossos, mas sim com o padrão de deposição de gordura no corpo da mulher. À medida assim, paralelamente ocorre o aumento do endométrio, né? Paralelo a todo esse processo do estrogênio, da progesterona e tal, né? E esse endométrio, que é aquela camada interna do útero, né? Ele vai se preparando para a acomodação de um possível zigoto que seja fecundado, né? E essa fecundação vai acontecer quando já estiver na fase de blástula, beleza? Tendo a gravidez, tendo a fecundação, vai ter a migração desse zigoto, né? A formação da mora, a blástula e tudo mais, e o processo de fixação aqui no endométrio, que a gente chama esse processo de nidação. Se houver fecundação, o embrião, então, por meio dos seus anexos, que a gente também já viu numa outra aula, ele vai produzir um hormônio placentário chamado gonadotrofina coriônica humana, ou o hormônio chamado HCG, certo? Esse HCG ele vai manter os níveis daí desses hormônios que vão manter a gravidez. Esses hormônios são a progesterona e o estrogênio, e vai inibir aqueles que vão produzir lá um folículo, que vão amadurecer um folículo, né? Porque estando grávida não tem lógica amadurecer mais folículos, né? Então, esse hormônio ele mantém os níveis de progesterona e estrogênio, né, no nível alto, mas vai inibir a ação do LH e do FSH. Até fiz uma ilustração aqui, ó, o HCG, aumentando esses níveis, né, do estrógeno e da progesterona e reduzindo os níveis de LH e FSH. Um exercício para vocês aí, gente, da Universidade Federal de São Carlos. Eles partem de um poema lá, de uma música, né, da Rita Lee. Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, um sexto sentido, maior que a razão. O trecho da música da Rita Lee refere-se de forma bem humorada ao ciclo menstrual feminino, o qual está sob influência de dois hormônios ovarianos, a saber, continuando na próxima tela aqui, letra A, estrógeno e o hormônio luteinizante. Letra B, estrógeno e progesterona. Letra C, estrógeno e folículo estimulante. Letra D, folículo estimulante e luteinizante. Ou letra E, folículo estimulante e progesterona. Mais um tempinho para vocês resolverem isso aí.
Então, pessoal, entendendo o exercício, vamos voltar só um pouquinho aqui para a gente contextualizar aqui outra vez, né? Refere-se ao ciclo menstrual, né? E falando da influência de dois hormônios que estão relacionados a isso, né? Quais seriam esses dois hormônios? Letra B, estrógeno e progesterona, beleza? Continuando ali, pessoal, esses hormônios, né, FSH e LH, agem sobre o folículo, tem lá a liberação do ovócito e tudo mais, né? E aqui a formação a liberação, daí, após isso, né, da progesterona e do estrogênio em maior quantidade, tá? Também uma relação com o espessamento do endométrio, né, para abrigar uma possível gravidez. Caso haja uma gravidez, esse endométrio está pronto ali, né, para fixar já o zigoto e tal. Ou caso não haja a liberação desse endométrio na forma de menstruação. Já vamos ver na sequência aqui. Caso não ocorra a fertilização ou fecundação, né, como a gente falou, o óvulo vai ser eliminado juntamente com o endométrio na menstruação. Beleza. Esse gráfico, o que ele traz para vocês aqui? Um ciclo menstrual de 28 dias, certo? Mais ou menos na metade do ciclo, no 14º dia, vai ocorrer o que a gente chama de ovulação, tá? Ou seja, o amadurecimento do ovócito e a liberação dele na tuba uterina. Beleza. Nessa fase estão altos aqui, ó, os níveis de LH, hormônio luteinizante, e hormônio folículo estimulante. Beleza. O que acontece? Houve a liberação e consequente aumento da progesterona e do estrogênio, certo? Só que o que acontece aqui? Esses hormônios caíram novamente lá pelo 28º dia. Por que isso aconteceu? Porque com certeza essa mulher não recebeu, né? Não houve a fertilização, não houve a fecundação do ovócito, tá? E aí caiu novamente os níveis de progesterona e estrogênio e aqui começa aqui no cantinho do gráfico a crescer novamente LH e FSH, ok? Aqui a ilustração, já mostrei essa ilustração numa outra aula para vocês também. Aqui o útero, aqui os ovários, as tubas uterinas, né? Aqui o colo do útero, vagina e tal. Ovulação na tuba uterina, então aparece aqui amadurecimento e ovulação, beleza? E no segundo momento, a menstruação pelo fato de não ter tido a fecundação, tá? Então, é eliminada ali junto com o endométrio, esse ovócito, né? Na sequência ali. Vamos a um segundo exercício, minha gente. A partir da puberdade, o corpo feminino está apto para a reprodução, ou seja, a mulher já pode engravidar, a menina, né? O corpo a cada mês se prepara para receber uma vida em seu útero. Caso isso não ocorra, acontecerá a menstruação. Sobre a menstruação, marque a alternativa incorreta agora. Vamos lá. Primeira alternativa, a menstruação é a eliminação de restos do endométrio juntamente com sangue. A segunda alternativa, a menstruação pode durar de 3 a 7 dias. A próxima, a menstruação ocorre quando há um aumento na produção dos hormônios femininos. Próxima, o estrógeno, o estrogênio e a progesterona são hormônios envolvidos diretamente com a ocorrência ou não da menstruação. E a próxima, quando ocorre a gravidez, a menstruação é impedida graças à manutenção da taxa hormonal. Deixo mais um tempinho para vocês aí, daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, então vamos ver se vocês acertaram, né? A alternativa é incorreta. A menstruação ocorre quando há aumento na produção de hormônios femininos. Lembrando, gente, ocorre a diminuição do LH e do FSH quando há ovulação, tá? Daí tem o período todo de preparação do endométrio e já está no nível mais alto estrogênio e a progesterona. Ele não aumenta mais para que haja menstruação, portanto, a incorreta seria essa daqui, certo? Uma outra coisa, gente, a menina quando ela está no seu dia fértil, no dia da ovulação em si, que a ação dos hormônios LH e FSH já estão altas ali para fazer essa liberação, duas situações ocorrem que podem ser observadas, podem ser medidas, mas não com muita precisão, tá? Seria a temperatura do corpo em repouso, a gente chama a temperatura basal, que ela fica um pouquinho aumentada, não muito, tá? A gente fala em repouso porque se a menina, a mulher, fez algum tipo de atividade física, naturalmente a temperatura do corpo vai subir, tá? E também na textura do muco cervical, que é uma substância vaginal que a mulher libera, né, no dia da ovulação, que fica um pouco mais espesso esse muco, certo? Falando de ciclo menstrual agora, já utilizei essa tela numa outra aula, não sei se vocês lembram. Nós temos, começando, né, iniciando o processo, o primeiro dia da menstruação até mais ou menos o 7º dia, com a liberação do endométrio junto com o sangue, né? A partir daqui, ó, do 8º ao 12º dia, o folículo vai receber a ação dos hormônios LH e FSH, né? Aumenta, amadurece esse ovócito e esse ovócito vai ser liberado por aqui, ó, nessa área verde aqui, nesse período verde entre o 13º e o 15º dia. É o dia da chamada ovulação. Aí, voltando àquilo que nós vimos lá no início, o folículo acaba retrocedendo, se transformando no corpo lúteo, o corpo amarelo, e com isso aumento na produção de estrogênio e progesterona para preparar para uma possível gravidez. Caso essa gravidez não ocorra, volta-se o ciclo com a menstruação normalmente ali. Beleza, gente? Mais um exercício para vocês. Com o aumento da idade, os hormônios sexuais femininos tendem a diminuir a sua produção. Muito bem. Normalmente, a partir dos 50 anos, os ciclos menstruais começam a apresentar irregularidades e até desaparecem por completo. Essa fase é chamada de letra A, menarca, letra B, menopausa, letra C, menstruação, letra D, ciclo menstrual ou letra E, ovulação. Dou mais um tempinho para vocês, daqui a pouquinho a gente volta.
Pessoal, isso é fácil, vocês já ouviram falar, né? Televisão e tudo mais, é a chamada menopausa, tá? Que também, além, né, dessa questão da irregularidade no ciclo, também tem variações hormonais e tudo mais, né, que vai acontecendo com a mulher nesse período da chamada menopausa. Como calcular a média do seu ciclo menstrual? Então, assim, não é algo padrão, certo? O interessante é que se faça análise por 6 meses do seu ciclo. A variação, a diferença entre uma menstruação e outra não pode passar de 10 dias, porque se passar de 10 dias, sinal que a mulher tem ciclo irregular, tá? Caso esteja dentro desses 10 dias, ela deverá, então, subtrair 18 do ciclo mais curto que ela teve ali, e também 11 do ciclo mais longo. Esses 18 do ciclo mais curto vai representar o início do período fértil da mulher, dia mais ou menos que ela vai estar iniciando ali esse período de ovulação. E o resultado final será, e o resultado do 11, né, subtrair 11 do mais longo, seria o final do ciclo. Então vamos ver aqui. Exemplo, 27 dias do ciclo mais curto, menos 18 deu 9, beleza? O outro ciclo deu 31, menos 11 deu 20. Então, teoricamente, essa menina estará ovulando entre o 9º e o 20º dia, seguindo mais ou menos esse cálculo ali que a gente fez. Beleza, pessoal? O que vimos na aula de hoje? O eixo hipotálamo-hipófise induz a adenohipófise a produzir os hormônios LH e FSH. O LH e o FSH induzem ao amadurecimento do folículo ovariano e a ovulação na tuba uterina. O corpo lúteo induz a maior formação de estrogênio e progesterona, hormônios esses que são relacionados à gravidez. O ciclo menstrual pode variar de mulher para mulher, sendo que, se a mulher engravidar, ele normalmente estará mantendo a estrutura do endométrio. Certo, gente? Agradeço mais uma vez a aula de hoje. Espero ter sido bem claro. Caso tenham ficado algumas dúvidas, você pode acessar a plataforma do Google Classroom, procurar o seu professor, tirar as dúvidas com ele, perguntar, ele vai ter um enorme prazer em te ajudar. Também você pode voltar no YouTube, acessar essa aula, rever pontos, ir, voltar, até se preparar bem. E também existem fontes externas que você pode estar pesquisando, teu livro didático, outros vídeos no YouTube também que possam acrescentar. Tudo isso é muito importante para você, para um futuro Enem, vestibular, um concurso público em que caiam essas informações. Tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado e até a próxima.